Olá, começamos mais um Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje vamos falar sobre filho de pastor. Na verdade, é a parte 2, né? Tivemos o primeiro programa, foi muito bem aceito, né? E a gente trouxe de novo aqui esse tema que é importante. A gente vive de ministério, no ministério. Nossos filhos enfrentam algumas pressões e alguns até sucumbem a essas pressões, né? Outros não, graças a Deus, conseguem se firmar, se santificar, continuar. Alguns até seguem a direção lá do pai, viram pastores também, e aí se torna uma bênção. Então a gente vai estar falando sobre esse assunto e para comentar aqui comigo sobre filho de pastor, logicamente, nós temos 2 filhos de pastores. Primeiro, a Brenda, Samesh. Eu sempre tive dificuldade, Brenda, de falar o seu segundo nome, o seu sobrenome. É Samesh. Nunca mais eu vou ter dificuldade. A nossa Brenda, que tem como pais nada mais, nada menos que o pastor Israel e a pastora Yara Oliveira. Seja bem-vinda à Conexão, Brenda, no nome de Jesus. Obrigada, pastora. Obrigada a todos vocês aí de casa também que estão nos acompanhando aqui no programa de hoje. E eu creio que o assunto vai render, pastor, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Graças a Deus. Também estamos aqui com o João Vitor. Ele é filho os pais dele são o pastor Samuel Silva, a pastora Denise Gonçalves. Ele é da nossa igreja lá de Nova Jerusalém. Na verdade, é outro ministério, né? Igreja Nova Jerusalém. Só para vocês entenderem o que eu falei, se a nossa igreja... Olha só, caramba, então a Igreja da Graça já está lá em Jerusalém. Um dia vai estar, mas é a igreja de Nova Jerusalém. João Vitor, prazer estar contigo aqui, tá? Como eu te falei, conheci seu pai um dia já, quando eu era pastor lá em Freguesia. E ele foi lá, cantou, deu até uma palavra lá com a gente. Na época estava no nosso cast aqui, né? Uhum. E é um prazer tê-lo aqui com a gente. É um prazer estar aqui, participar desse programa, poder falar um pouquinho, né, sobre ser filho de pastor, o que é isso, como é, né, o dia a dia do filho de pastor e poder agregar de alguma forma, estar aqui, conversando aqui. Eu acho que vai ser um tempo muito bom. Vai, com certeza vai. Nós vamos a uma matéria bem rápido sobre esse assunto e voltamos aqui com os entrevistados para a gente poder discutir bastante sobre isso. Vamos lá. Quando um pai tem um chamado de pastoreio, os filhos podem sofrer com exposição da vida pessoal e espiritual, o que pode causar um desconforto. Apesar da responsabilidade de fazer parte da família do pastor e, na maioria das vezes, da mesma igreja, todos têm singularidade, o que torna necessário equilibrar a existência entre os sonhos, projetos e chamado do Senhor. Considerando também que, como verdadeiro cristão, a integridade espiritual vai além da constante expectativa de ser espelho do Pai Pastor, transfigurando a velha criatura para o novo de Deus. Como diz em João capítulo 3, versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse texto é bem interessante, né? Porque a gente vê constantemente as pessoas julgando os nossos filhos, quando eu falo a gente, os pastores, né? Entendendo que os filhos precisam ser, de fato, um retrato dos pais e é como se eles já fossem convertidos. Vocês que são filhos de pastores, né? Eu lembro que quando meus filhos eram pequenos, eu fazia oração de libertação por eles. E depois, conforme foram crescendo, eu pregava para eles em casa e fazia oração de libertação por eles em casa e os ensinava e não forcei nenhum deles a serem batizados. Eles foram entendendo até que eles me procuraram, eu levei eles a Cristo e eles me pediram o batismo e eu batizei os 2. Um em cada, na sua fase, é diferente, 3 anos de um para o outro. Vocês, antes de trazer as perguntas que a produção colocou, primeiro deixa eu perguntar para vocês. Vocês chegaram a passar por esse processo de assim, ainda criança, de ter seus pais pregando para vocês, de levando vocês a Cristo, pregando sobre o batismo, ensinando para vocês quererem batizar? Brenda. Sim, pastor, com certeza. E assim, acho interessante que, por exemplo, pelo menos a didática que meus pais tinham, né? Era nas coisas pequenas, eles sempre transformavam em algum ensinamento que relacionava a Jesus. A gente tem essa mania. Mudanças do dia a dia, assim, às vezes que acontece, alguma situação, eles sempre levavam a referência de Jesus, né? Dentro da igreja também, chegou numa certa idade ali, mais ou menos entre uns
8 anos, 9, que a criança já começa a ter mais discernimento de algumas coisas. E aí meu pai sempre falava para mim assim, você quer ir para a escolinha? Que eu amava a escolinha, né? Eu acho que o meu ponto alto da semana era esperar o domingo chegar 9 horas da manhã para ir para a escolinha. Mas aí chegou nessa idade, ele falou assim, filha, você quer? Então tá bom, você pode ficar na escolinha de manhã, mas à noite você tem que sentar e assistir o culto como todas as outras pessoas. E a gente, criança, às vezes não quer ficar parada ali, né? Sentada ali, às vezes a gente nem presta atenção, a criança nem presta atenção. Mas é um fator importante também, né? Porque, querendo ou não, vai alimentando, vai ouvindo. Então, assim, sempre, em todos os momentos, meus pais sempre encontravam alguma forma de poder falar sobre Jesus para mim. Amém. E aí, João Vitor? Pastor, se o senhor me perguntar quando mais ou menos que eu me converti, talvez eu nem vou ter exatamente essa data para dizer para o senhor. Desde criança eu fui instruído dentro da igreja, fui ensinado, né, pela IBD, pelas ministrações. Então eu sempre tive consciência de quem era Jesus, de quem era Deus, mas eu lembro do momento que foi uma virada de chave, né? Aquele momento que você tem a sua primeira experiência com Deus e a partir dali eu comecei a realmente me ver como um cristão. Ter a sua vida com Deus, né? Ter realmente a minha identidade com Deus. Que independente dos pais. Isso, que foi quando eu tinha, acho que uns 13 para 14 anos mais ou menos, no retiro de jovens. E eu, a partir daquele momento ali, né, eu lembro que a minha oração sempre era para que eu tivesse o meu encontro com Deus. Que não fosse só algo que eu repetia dos outros. E nesse momento, meus pais foram cruciais, porque em todas as vezes que eu tinha esse sentimento, eu virava para o meu pai e perguntava, poxa, pai, mas como que eu faço para realmente, né? Referência, né? Começar a experimentar disso. Eu quero viver isso, eu não quero só, né, estar ali vendo. Então, eu acredito que nessa idade, quando eu realmente quis ter a minha própria experiência, que foi o começo realmente da minha caminhada com Deus. Foi batizado com quantos anos? Foi com 14 anos. Foi nesse período, então, que virou a chave. Exatamente. Eu também, foi mais ou menos esse período. Foi 14 anos, 13, 14 anos que eu me batizei nas águas também. Glória a Deus. E no mesmo tempo ali também, eu fui batizada no Espírito Santo também. Foi uma coisa que eu busquei. Como sempre falei, né? Meus pais sempre me ensinaram, sempre que tinha oportunidade, sempre estavam semeando ali a palavra no meu coração. Então, ainda jovenzinha ali, 14, 15 anos, também batizada no Espírito Santo. Foi, inclusive, que eu tinha acabado de chegar no Brasil também, ali uns 2, 3 anos que eu tinha chegado no Brasil. Eu entreguei minha vida mesmo, assim, não foi num culto missionário, que eu estava ouvindo a pregação lá em Madureira. E aí, o missionário fez aquela oração que ele sempre faz pra gente entregar a vida a Jesus. Eu me entreguei e no meu quarto também, eu lembro que eu cheguei, fechei a porta do meu quarto e falei, Deus, eu quero ter uma vida com o Senhor, independente, a parte, né? Como ele falou, a parte do relacionamento que o Senhor tem com os meus pais. Mas eu quero viver também com o Senhor, eu Brenda, né? E aí, poucos tempo depois, 1, 2 anos depois, que eu procurei meu pai, falei, pai, eu quero me batizar, eu quero me entregar por completo. E assim foi. Bonito. Glória a Deus. Vamos lá, então. João Vitor, filho de pastor, é um privilégio ou é um fardo? Então, pastor, assim, a gente estava até conversando sobre essa pergunta, né? De repente, se você virasse para mim e falasse, né, de cara, eu respondesse de cara o que vem na mente, eu diria que é um pouquinho dos dois. Sim. Mas como a gente tem o entendimento de que não é um fardo, né? Assim, por mais complicado, né, por mais difícil que seja em alguns momentos, a gente entende que tudo que a gente sofre é em prol do reino, né? Sim. A gente vai passar realmente uma certa pressão, uma certa, né? As pessoas vão esperar da gente algo que em alguns momentos a gente vai entregar, em alguns momentos a gente não vai entregar. Mas eu acredito que é muito mais um privilégio do que um fardo, né? A gente realmente pode agradecer a Deus por ter sido criado numa base, numa família estruturada que hoje em dia tem se tornado cada vez mais raro. A gente vê tantas famílias que as crianças crescem sem ter a figura ou paterna ou materna, então a gente tem uma boa referência, né? A gente tem uma referência dentro de casa, a gente é criado no meio do evangelho, a gente é criado num lar evangélico, então... É privilégio, né? É um privilégio. Privilégio, né? É verdade. Eu tenho parte da mesma opinião dele, né? Tem a parte ali do fardo no sentido da cobrança, né? Ainda que a gente bem que Jesus vai falou chegar que o fardo nessas... dele era leve, né? Mas o fardo de Jesus pode falar com Jesus lá, Jesus, pesou verdade, um pouquinho. pastor. Tá bom, me dá, filho. É verdade. Mas tem esse lado que eu vejo como um privilégio, né? Porque assim, até na palavra, né? Quem nascia ali na família de sacerdotes era um privilégio enorme, né? Você tá ali... Tá certo. Qual é a parte, Brenda, mais difícil de ter a sua vida familiar e a sua pessoal também sob o olhar constante da igreja?
Então, acho que aí entra no ponto, talvez até porque que seja um pouquinho de fardo, né? Assim, porque as pessoas... sem te Sim. cortar, já cortando, né? Assim, hoje, você passou pela experiência de filha de pastores, né? Com esse peso de pessoas olhando constantemente para você, vendo suas ações, suas atitudes e tudo mais. E agora também como esposa de pastor. Como esposa que a de esposa de pastor pastor também passa por isso, né? Sim. Constantemente a pessoa está olhando comportamento, roupa, se é pastora também, se prega. Ah, sua esposa não prega não, pastor? Ela não está aqui para atender a gente não, pastor? Eu vejo o senhor sozinho no altar, como é que fica isso? Como se vocês não tivessem nada para fazer, não tivessem trabalho. No seu caso até trabalha, né? Sim. E além de trabalho tem filhos, né? Quer dizer, mas a igreja às vezes não percebe, não sente isso, né? Então, assim, eu só queria pontuar isso. Sim, é importante. Né? Porque é importante. Além de filha, você também é esposa, né? Então, pastor, acho que entra nesse pouquinho desse fardo, né, que a gente estava comentando ali, porque as pessoas vão olhar pra gente ali com um olhar como se a pessoa fosse ali, uma família santa, né? Uma família ali que não tem erros, uma família perfeita, não? Olha pra gente, às vezes a gente se sente até, meu Deus, eu não sou ser humano, né? Eu sou um anjo, porque as pessoas olham pra mim e sempre espera aquela perfeição, sempre espera aquela família ali não pode errar, a filha de pastor tem que ser referência para o meu filho, tem que ser referência para minha filha. E às vezes a gente comete nem vou dizer assim pecados, mas às vezes deslizes normais de ser humano, né? E a gente já começa a ser julgado, começa a ser apontado. E aí entra no ponto também que a gente tem que tomar muito cuidado até com as coisas que a gente fala, dos comportamentos, como o senhor falou, porque a gente também pode causar até escândalo. Né? Então, aí até pesa, por ser mais visível, né? A gente está num ambiente ali mais de visibilidade, né? Todos olhando para nós, a gente tem que tomar cuidado com muitas coisas. Às vezes nem são coisas erradas, mas que podem ser interpretadas de uma forma, às vezes, que vai escandalizar aquela pessoa. Então entra um pouquinho nessa questão. Então, assim, falou de escândalo, João Vitor. Eu acho que quando entra nessa parte, né, de escândalo, a gente fica mais preocupado, né? Eu sou muito a favor, eu vejo às vezes, né, eu vou falar desse jeito, eu vejo às vezes pastores dizendo assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. E eu falo para os pastores que eu sou pastor, né, como líder, né, falo assim, isso é errado. Tem sim, tem porque se você não se comporta de uma maneira que você vai criar um escândalo, mesmo sem ser errado, como você falou, né? Mesmo sem ser errado. Que seja interpretado de uma forma. Seja interpretado, tenha até uma dupla interpretação, tem espaço para isso. Então você tem que se preocupar com isso. Você realmente tem que se preocupar. E nesse caso aqui de estar sempre constantemente sobre o olhar da igreja, né? A gente passa por isso também. Os pastores, esposas de pastores, no caso, você não é casado não, né, João Vitor? Não, eu namoro. Mas novo, eu até estava ouvindo o que a Brenda falou e realmente isso acontece até para minha namorada, né? A gente começou a namorar. Caramba, já passou para sua namorada também. Passa, né? É um negócio que passa. Acontece, as pessoas começam a esperar. E aí, não vai pregar, não vai cantar? Como é que é? Então, é uma constante, um olhar da igreja, né? Uma pressãozinha. Uma constante cobrança e a gente, né, tem que aprender meio que a conviver com isso, né? Assim, é aquela linha tênue entre o privilégio e o fardo, né? Porque eu considero também um privilégio o fato das pessoas depositarem uma confiança na gente, isso né? Porque realmente, né, a gente estava até conversando em off, eu e a Brenda, sobre o fato da gente ser referência, né? Desde criança, querendo ou não, existiram pessoas que me viam como referência em momentos que eu me perguntava por que eu sou uma referência, sabe? E logo eu, né? E é um privilégio também você poder, né, estar buscando a Deus e, de alguma forma, estar agregando na vida dos outros, né? Estou entendendo. Através do seu buscar. Assim, quando vocês estão na igreja, é que a Brenda agora já não está mais com os pais, né? Sim. Já é casada, então está sempre com o Davi ali, na ilha, então tudo bem. Mas no seu caso, que está namorando, né? Eu sei que a namorada também vai sofrer essa pressão. Aí você falou assim, ele falou assim, a gente tem que acostumar e até aceitar um pouquinho. Mas não tem uma hora que tem que dar um cortezinho, uma tramontinazinha? Com certeza. Porque tem gente assim, eu acho, assim,
Eu não sei se eu estou falando bobagem aqui, né? E de repente ensinando errado aos filhos de pastores, mas não é isso. O que eu quero dizer é, tem pessoas que são entronas demais e não tem intenção de pegar você como referência. Só tem intenção mesmo de criar confusão, né? De apontar no dedo. De apontar o dedo, de julgar. E foi aquilo que você falou, né, Branda? Às vezes são coisas tão bobas, né? E as pessoas potencializam aquilo de uma tal maneira só porque você é filho de pastor. Então, eles potencializam aquilo de uma tal maneira você fica até meio assustado. Não fiz nada, é uma coisa boba. Mas eles potencializam porque é filha de pastor. Então, assim, não é que vai ser ignorante com as pessoas, grosso com as pessoas. Mas, de vez em quando, tem que dar um cortezinho e falar, mano, não é assim também não, tá? Quer conversar? Vamos sentar, vamos conversar. Daquele corte no amor, igual Jesus fazia, né? Jesus ia no amor, mas de vez em quando ele dava umas duras, de vez em quando ele pegava o Pedro lá e sai de mim, Satanás. Não, é verdade. Então, assim, mas de vez em quando não dá vontade de fazer isso? Já fizeram isso? Deixa eu botar vocês no fogo logo, já fizeram isso? E assim, pastor, eu sempre fui muito, estava até conversando também com ele, com o pessoal lá atrás nos bastidores, falando assim, que eu sempre fui muito medrosa exatamente disso, do que as pessoas vão achar, do que as pessoas vão comentar. Sim. Hoje, digamos assim, que eu comecei a pensar mais nesse lado, de que algumas situações que acontecem, precisa também que a gente se dê uma imposição. Posicione, né? Claro que sempre dentro da palavra, nada fugindo da palavra, né? Que isso é muito importante. Mas a gente, cada vez que a gente vai lendo mais da palavra, a gente vê que até Jesus se impunha, né? Sim. Em certas situações. Ele colocava um ponto ali, falando, não, peraí, não é assim. Sabe? Então, eu acho que isso a gente precisa... A gente pega tanta coisa da Bíblia, mas o que também é importante para a gente se posicionar, a gente acaba não pegando. Então, assim, agora, eu acho que quando eu era filha de pastor, eu era muito calada. Eu só ouvia. Mas agora que eu estou começando a ensinar no amor também, quando chega alguém querendo falar alguma abobrinha, né? Que fala assim, não, irmã, não é assim. A gente vai no amor, se precisa também a gente é mais... Mas a Bíblia diz isso, então exatamente, pensa bem. mas não é bem assim. Já começa a se impor mais, porque é preciso, né? Tem situações que é preciso porque realmente. senão... Já aconteceu isso contigo, João Vitor? Porque assim, as pessoas entram demais, né? Eu sou pastor há muitos anos, então eu sei como isso acontece. É muito forte a maneira como as pessoas querem entrar na nossa vida, né? Querem entender como funciona, querem perguntar e às vezes querem impor até um certo comportamento que não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver o comportamento que a pessoa está tentando impor para a gente. Né? A gente se comporta segundo a palavra, segundo os ensinamentos de Cristo. Mas a pessoa ela quer impor até certos comportamentos. Sim. E aí você tem que chegar e falar, não, peraí, tem coisa errada aqui, né? Então, já aconteceu assim de chegar alguém em mim e virar e falar assim, João, mas filho do pastor tá usando calça rasgada? Eu falei... Irmão, e qual é o versículo lá, qual é a referência? As pessoas criam muitas doutrinas, né, delas mesmas, assim. Eu lembrei uma vez de uma irmãzinha que encontrou a gente no mercado, né, eu e a minha esposa, né, e ela falou assim, ô pastora, ela não falou comigo, falou com a minha esposa, né, o pastor tá de bermuda. Ai, meu Deus. Aí eu tava de bermuda, aí a minha esposa falou assim, ô irmã, a gente tá no mercado. Quer vir de terno pro mercado? Ele tem que vir de terno e gravata pro 30 mercado. graus, no domingo da igreja, lá em cima, tudo bem, mas... Mas é por isso que eu comentei, que as pessoas olham pra gente e acham que a gente é, sim, sabe, aquela família ali celestial, né? A gente espiritualiza demais. É que a gente não tem luta, não tem problemas, não tem tentações, não tem nada. A gente e é aí, totalmente nesse diferente. caso, são casos até simples, não é nada demais, né? Não tem nenhum erro, né? Sim. Roupa rasgada, um jovem, uma bermuda rasgada, não é nem um idoso de... É verdade, né? tem. Quer dizer, é só posição de jovem, tem, né? A gente entende que precisa ter ordem e decência, a gente precisa usar roupas modestas, claro. Né? Sim, e em determinados pontos e lugares e momentos, né? Sim, a gente tem que escolher melhores roupas também. Sim, mas ali, sim, numa situação mais tranquila e tal, e uma calça com furo, assim, minúsculo. Assim, nem era escandaloso, escandaloso, só detalhe, né? Só um detalhe, a gente fica sem entender, né? Da onde que vem essa cobrança, né? João Vitor, filho de pastor não pode errar? Muito pelo contrário. Isso aí é uma das coisas que eu mais bato na tecla, né? Quando eu me aproximo de alguém que não tem esse contato, né? E ele fala, nossa, João, achei que você fosse totalmente... Já escutei muito isso. Nossa, João, achei que você fosse totalmente diferente. Por quê? Tu zoa, tu brinca. Claro, gente. Eu sou uma pessoa normal, todo mundo, né? Eu não vivo numa bolha, não. Todo mundo precisa brincar, precisa zoar. Então, às vezes, as pessoas têm essa imagem de que o filho de pastor é quadrado, é robotizado. Isso que você falou agora
meus filhos sofreram muito com isso, porque assim, para se aproximar das crianças e dos jovens na igreja, eles tinham essa dificuldade, porque as próprias crianças e jovens na igreja viam eles, chegou o Vinícius, chegou a Gabriela, aí já ficavam mais quietos para não entregar para o pastor, Sim, vai entregar para o pai dele, vai entregar para a mãe dele, então eles já mudavam o comportamento quando chegavam, então eles se sentiam mal por causa disso, né? Então, é isso aí, né? Sim, a gente passa muito essas situações da pessoa... Aí, não vou falar isso não com ele, porque ele é filho de pastor. Ou às vezes nem chama, né? Nem vou chamar para fazer alguma coisa, para sair. Se ele foi, vai... Meu Deus. Vai caguetar todo mundo, vai ser o X-Nome aqui. E aí, passou por isso, É isso, passei até que estava contando ali. Filho do pastor Teve casos até que chegaram para mim e falaram assim, nossa, nunca imaginei. Eu sempre fui muito tímida, então acho que o pessoal também, isso afastava um pouco o pessoal. Eu era muito tímida, assim, na minha, mas de momentos que eu chegava para conversar assim com jovens, tinha jovem virar para mim e falar assim, nossa, mas eu nunca pensei que você fosse falar comigo. Eu falei, por quê? Mas porque você é filha do pastor. Então, assim, o pessoal parece que cria um bloqueio, né, que acaba afastando, né? É igual quando eu faço os retiros com os jovens. Os primeiros retiros que eu fiz foi assim, os jovens se aproximaram muito da gente depois, né? Porque antes eles ficaram meio assustados, até no próprio retiro eles ficaram assustados, né? Que achavam que não podiam falar com a gente, né? Então os filhos passam a mesma coisa. Sim, eles também ficam assustados de falar com vocês porque vocês são filhos dos pastores, né? Exatamente. Pelo que vocês estão falando é a mesma coisa, né? Eu já também encontrei filhos de pastores que realmente eram pessoas treinadas, sabe? Tipo, às vezes essa cobrança vem da gente mesmo, né? Então, o filho de pastor que... Não, eu preciso ser robotizado, eu preciso falar certinho. Tem que se desprender um pouco disso também, né? Não posso me misturar. É um estigma, né? Que é colocado e às vezes vocês mesmo terminam se impondo isso, né? Isso, tem que ter um cuidado, né? Os meus pais ministrando nas igrejas, né? Eu conhecia os filhos de pastor e às vezes dava vontade de perguntar... Poxa, mas você não relaxa? Você não conversa, brinca um pouco, né? Que acontece mesmo essa pressão. Acontece. Olha, hoje falando de filho de pastores, é a segunda parte, né? A gente já teve esse programa, o primeiro, agora segundo programa falando sobre esse assunto, que é um assunto que rende muito e é importante a gente passar para vocês entenderem as lutas que os pastores passam, seus filhos passam em cada igreja que participa. Nós vamos a um comercial bem rápido e voltamos já com o Conexão de hoje. Voltamos com Conexão. Você que ligou seu aparelho agora, começou a assistir o programa. Hoje estamos falando sobre filho de pastor. É a segunda parte desse programa que a gente está trazendo esse tema, né? E que eu acho muito importante, porque eu tenho 2 filhos e meus filhos hoje, tudo bem, tudo resolvido, mas enfrentaram bastante dificuldade nas igrejas que eu passei e até fora da igreja. Até quero falar isso aí, eu estou aqui com o João Vitor, que é da igreja, já ia falar nossa igreja de novo, né, Vitor? O pessoal vai pensar que é a Igreja da Graça da Nova Jerusalém, mas não é. Do Ministério Nova Jerusalém, né? O pastor Samuel Silva e a Denise Gonçalves são os pais do João Vitor, que está aqui com a gente, falando sobre ser filho de pastor, esse desafio, né, que é, e também a Brenda Samesh. Aprendi, eu estou aprendendo. Não é de hoje que eu tento falar Samesh, mas agora eu acho que eu aprendi, que agora é filha do pastor Israel, da pastora Yara, mas também agora é esposa do pastor Davi. Isso. Esposa de pastor é mais difícil do que ser filha de pastor? Ai, assim... Caramba, é complicado, porque é complicado assim comparar, né? Porque são 2 mundos, querendo ou não, diferentes, né? Mas os 2 têm muita responsabilidade. Eu vejo assim como muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo, como a gente comentou no primeiro quadro, também é muito talvez a vantagem seja a maturidade, que agora já como esposa, mais maturidade. Até talvez na criação dos meus filhos, né? Porque como eu fui criada como filho de pastor, eu posso pegar essa experiência para passar também para os meus filhos. Aí, João Vitor. Eu já estive na visão de filho e agora posso estar na visão de mãe, né? De pais, aí, né? João Vitor, você está namorando, está pensando em casar, já fica ligado aí. Vai anotando a sua agenda, todos os apertos que você está passando como filho de pastor. Posso dizer que eu fui promovida, né? Era filha, agora sou mãe. Tá certo. Tá ali. Bom, todo filho de pastor é crente? Se não, é sinal que os pais erraram em casa? E aí? Então, pastor, assim, é um assunto delicado que a gente também estava conversando lá atrás. Mas acho que em muitos casos, né, o que acaba ali
acontecendo é que muitos pais, assim, pastores, pastoras, acabam focando muito, assim, nas igrejas, no ministério. E ali tem que tomar muito cuidado, né? Porque aí acaba pendendo demais para um lado e deixa o outro, né? Eu conheço muitos casos assim, claro que não é motivo, mas conheço muitos casos de filhos de pastores que cresceram e hoje não querem saber de igreja, não querem saber de Jesus. Sim. Pela falta da presença dos pais. Porque, assim, você crescer dentro do ambiente ali da igreja e sendo filho de pastor não quer dizer que você está sendo acompanhado espiritualmente Sim. também, que você está tendo aquele acompanhamento que precisa, né? Que toda alma precisa, né? E, às vezes, cai muito desse lado, né? Então, muitos pais que... Já vi de muitos pastores falando também que, eu errei com meu filho porque eu estive tão presente no meu ministério, mas acabei esquecendo de estar presente dentro da minha casa também. Caramba. E eu acho que isso pesa muito. Então, é uma coisa que muitos pastores também têm que... E eu cobro também de mim, do meu marido, para a gente prestar muita atenção nisso. Assim, eu até vejo, nesse caso, né? Eu até vejo que alguns pastores erram não levando seus filhos a Cristo. Porque o fato deles crescerem na igreja não faz deles cristãos, né? A gente tem muita gente dentro da igreja que só estão ali naquele ambiente. Eu costumo dizer o seguinte, o ambiente de igreja é muito bom, né? Tu vai na igreja, tudo limpinho, ar-condicionado, louvor tranquilo, não tem bebedeira, não tem ninguém sensual, de sensualidade, sensualizando. As pessoas te tratam educadamente, paz do Senhor, graça e paz, né? Dão até às vezes até educado demais, né? Dão espaço para você botar seu carro. Não, pode botar aqui, meu irmão. Nós somos irmãos, aquele negócio todo. Então é um ambiente muito bom. É fácil você crescer nesse ambiente e parecer que se converteu, mas não se converteu. E eu acho que talvez alguns pais, alguns pastores, eu falo com os meus colegas, né, e pastores e pastoras, para prestar muita atenção, para ver os sinais, para ver se houve conversão, para ver se houve realmente... Que assim, pastor, o princípio do temor de Deus é uma coisa que tem que ser implantada no coração. Não é porque, como o senhor falou, está naquele meio que vai ser edificado de alguma forma, mas é um dever dos pais, né? Não só por ser pastores, mas é um dever dos pais, o pai de família, implantar isso no filho, no coração do filho. A Bíblia fala para incutir, né? Incutir, exatamente, colocar lá dentro do coração e ensinando o filho, né? A própria palavra fala, ensina um menino no caminho que deve andar. Então, assim, não é só porque nasceu no meio evangélico que, pronto, já vai crescer e se converter. É você ensinar. Ensinar gasta tempo, requer tempo. Então, requer atenção do pai, requer ali o pai estar presente, né? Até para observar algumas atitudes, algumas ações. Para corrigir também. Para perceber se o filho, isso aqui está errado, meu filho está indo para o outro lado, está inclinando para o outro lado. Precisa ter esse discernimento também com os filhos. Uma coisa que eu tenho visto também, às vezes o pai, ele é um pastor, né, fora de casa, mas não tem sido tão pai dentro de casa. No sentido de deixar o filho muito livre numa idade, sabe? Não ter aquele acompanhamento de pai mesmo, né? De às vezes ter que brigar, de às vezes ter que se posicionar. Não só ser pastor o tempo todo, né? Exatamente. Então, porque antes de ser pastor, ele é um pai de família. Pai, exatamente. Né? Ele é ali o chamado, que eu acredito assim, um chamado antes de ser pastoral é o seu chamado dentro de casa. Então, assim, para a sua igreja, para o seu ministério estar fortalecido e bem, você precisa também fazer com que a sua família seja fortalecida e esteja saudável, né? Espiritualmente falando. Sim. Então, acho isso muito importante. Caramba. Eu também acho bastante importante. É muito importante. Agora, sim, depois que os filhos cresceram os filhos, tá? Você apresentou a palavra, você batizou, você levou ele a Cristo, você ensinou. O pai, ele entende que não foi ausente, né? Ele foi pastor, mas foi pai também. E aí os filhos cresceram. Como você hoje é casada, você tem sua vida, né? Você se desprendeu é filha ainda, lógico, mas se desprendeu do pai e mãe e foi seguir sua vida como a Bíblia manda. Um dia o João Vitor vai casar também, vai sair de pé do pai, da mãe, vai seguir a vida dele. Nessa hora, digamos que aconteça de alguém desviar-se, ou esfriar-se, né? Seria culpa dos pais?
Eu acredito assim, pastor. Tá bastante Não tá uma nem das aqui coisas no que a gente script, tava- não. Eu só tô jogando Não, pra você. sim, que a gente estava conversando exatamente isso. Acho que parece que Deus dirigiu tudo, né? Mas assim, eu tenho muito... Isso é minha fé, né? Cada um tem uma fé, mas a minha fé, assim, a palavra fala, né? Ensina o menino o caminho que deve andar. Não vai se E desviar. quando crescer, provavelmente não vai se desviar, ou provavelmente tem uma grande chance dele não se desviar. Não irá se desviar. Sim. Então, assim, acredito, eu como mãe, meus filhos são pequenos ainda, né? O meu mais velho está entrando na fase de 4 anos, já está começando a entender algumas coisas, tomando algumas atitudes, né? Formando o caráter dele já. Então, tem algumas coisas que eu me cobro já comecei a me cobrar. Falei assim, poxa, se ele está falando assim, se ele está agindo dessa forma, então pode ser que eu esteja esquecendo alguma área, esteja cega para alguma coisa, tem que rever. Então, assim, eu já começo a me cobrar nesse sentido. Conheço muitas pessoas que já chegaram para mim e falaram assim, mas eu sempre ensinei, mulheres, né, falando, sempre ensinei a minha filha no caminho certo, com princípios, com valores, com temor a Deus e tal, mas quando cresceu ali, acabou se desviando. Então, não é exatamente assim como você pensa. Mas eu falei assim, mas é um trabalho conjunto. E o pai, como é que era? Não, o pai sempre fazia tudo o contrário do que eu ensinava. Então, alguma coisa então, errada acho que assim, estava. alguma raizinha ali tem. Algum erro Porque teve, a palavra algum de Deus, vacilo, a né? palavra de Deus é uma verdade absoluta. A palavra não fala. É uma não falha. verdade absoluta. Então, você falou assim, ensina o menino no caminho que deve andar e não se desviará. É porque a gente tem essa a gente pode se pegar isso como uma promessa. Falar, Sim. Deus, eu não aceito. Só estou ensinando o que eu estiver. Isso é uma oração que eu faço. O que eu estiver fazendo ali com os meus filhos, que eu estou talvez cega naquele sentido de não estar sabendo ensinar, não estar sabendo educar, não estar sabendo discernir, que o Senhor me mostre, porque a tua palavra diz que se eu ensinar, não irá se desviar. Então, eu me apego a essa É bem promessa. taxativa, né? Bem direta, bem taxativa, né? exatamente. Não vai se desviar, não tem jeito. E a gente acaba dando sinais, né? Igual a gente falou, acho que na pergunta anterior, né? Sobre os pais terem esse senso de olhar para os filhos e tentar identificar se realmente... Discernimento. Eles estão ali, né? Se eles realmente são cristãos posicionados, né? Dentro da igreja, fora da igreja. Então, tem que ter essa análise, né? Poxa, será que tá faltando Sim. alguma coisa? Sim. Será que Principalmente na precisa adolescência, né? Começa a ter aqueles avisos. Uhum. Começa a conhecer muitas pessoas, muita amizade, aí já começa a soltar algumas coisas. E na adolescência, às vezes, os pais meio que deixam muito solto, deixam muito livre. E depois pergunta, Deus, mas por quê? Mas porque precisava, às vezes, ter mais deveria. ali, né? A Bíblia fala que pelos frutos a gente vai conhecer a árvore. Então, a gente analisar a pessoa é muito simples. A gente Sim. vê vamos lá, essa pessoa consegue agregar, essa pessoa... né, Soma alguma coisa, né? ela está envolvida, Exatamente. ela realmente Tá tem as um inclinações coração. que a pessoa tem, dá para perceber. A Sim, gente sim. consegue ver. Vamos lá. Bem rápido, bem sucinto. Qual seria o mito, vou começar com o João Vitor, ou o estereótipo sobre filhos de pastores que você, João Vitor, gostaria de desmentir? Essa é muito boa, né? Como eu falei ali na outra pergunta também, de que a gente não é robô. Nós somos seres humanos, a gente erra, né? A gente aprende com os erros, a gente Eu pensei que você ia falar assim, filho de pastor não é pastorzinho. Exatamente. A pessoa fala muito Às isso, vezes, né? Deus tem um chamado diferente, né? É verdade. Sim, a gente vai errar, a gente em muitos momentos não vai atender as expectativas que colocam na gente, mas eu acho que o principal é você analisar o caráter da pessoa, né? Estava falando com a Brenda, né? Qual que é a diferença das pessoas de dentro da igreja para de fora da igreja? É que a gente tenta ser melhor, a gente tenta ser santo, a gente tenta A se gente também edificar, erra, também se falha, mas a gente edificar, está mas tentando. a gente tenta. Então, essa para mim é a coisa que a gente precisa, né, desmentir, que é sobre o filho de pastor ser alguém perfeito, ser alguém que não erra, mas, né, na verdade nós somos seres humanos como qualquer outro. Sim. A diferença é que a gente tenta melhorar. Acredito Mesma exatamente coisa, isso, assim. ou tem outra... Como a gente até comentou no início também, a gente não está no nível acima, né? A Sim. gente não está num patamar ali, na área VIP, digamos assim, Sim, que muitas sim. pessoas olham com esse preconceito pra gente. Não, eles estão um patamar acima, inalcançáveis, né? São santos. Não, a gente é ser humano como qualquer outro ser humano. A gente tem ali na família, né? Esse chamado espiritual, né? De estar ali para poder pregar, para poder ajudar as pessoas, ensinar. Mas, ao mesmo tempo, nós somos servos. A única Deus nos diferença, colocou aqui como talvez, servos. a única diferença, Então, assim, talvez, é que vocês, como filhos, né, nossos filhos, no caso, né, vocês tenham referências, né? Sim. E o filho que tem boa referência tem uma aspazinha assim, uma vantagem, né? Caramba, eu tenho um pai que é servo de Deus, uma mãe que é serva de Deus, então eu tenho
quem me espelhar, né? Exatamente. Mas Esses ao dias eu mesmo falava tempo- na igreja, esses dias eu falei isso na igreja. Pessoal, imitar quem é de Cristo não está errado. O Paulo falou, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então, porque de vez em quando minha esposa fala assim, pô, você tá igualzinho missionário, hein? Se inspirar, Glória né? a Deus. É se inspirar Aí, na aí eu pessoa. teve uma outra vez que ela falou assim, ih, tá igualzinho o pastor Jaime. Eu falei, glória a Deus. São os meus líderes. Se eu tô ficando igual a eles, glória a Deus por inspirando isso. neles, né? São servos de Deus, a gente conhece de perto, sabe que são servos de Deus. Então, tranquilo. Agora, se me falar assim, pô, você tá igualzinho o Gabigol, velho. Aí eu ia ficar chateado. Que negócio é esse aí, né? Então, nada contra o Gabigol, né? Mas, assim, já é outra referência do mundo, né? Mas fora isso, assim, a gente é como qualquer outro, e estamos ali também para servir, E né? também para poder nos doar por aquelas pessoas, para poder ajudar no que for preciso. Então, a gente não é nada inalcançável e outro patamar, não. Somos ali irmãos em Cristo e Ninguém isso é está para a na glória de nuvem Deus. assim, andando pelas Não, nuvens. jamais, Olhando jamais. de cima para baixo, né? Tá amarrado isso, né? Bom, muito bom isso aqui. Acho que vai ter que fazer o 3, hein? O 2 tá pouco, vai ter que fazer o 3 pelo jeito, hein? Vamos lá. Como é dividir a atenção dos seus pais com as outras pessoas na igreja? Ô, João Vitor. Caramba, hein? Essa semana, em específico, a gente teve a conferência lá da juventude. E eu cheguei na minha casa 00:30 para poder acordar às 6 horas trabalhar. Então, é complicado, né? A gente já está acostumado, né? Porque o ministério exige, né? Tem essas demandas. A gente entende que o pastor precisa estar com as pessoas, né? O pastor precisa ter cheiro de ovelha. Ele tem que estar sempre aconselhando, conversando e tal. É aquilo, né? É chato, mas em alguns momentos a gente chega tarde em casa, passar o dia na igreja e tal. Mas a gente entende que aquilo é para o reino, então... Para onde seus pais foram pregar, iam pregar, eles levavam vocês sempre ou deixavam você em casa? Muitas vezes a gente foi sim, né? Eu fazia muito isso com meus filhos. Arrastava junto. Aí, às vezes, dormia até nas cadeiras assim. Ah, tô acostumada Já demais. dormia nas cadeiras, já dormia nas cadeiras. né? Já, nossa. É porque senão a gente não tem tempo com os filhos, porque a nossa vida é corrida demais. Eu lembro de uma vez, Tempo integral, né? É verdade. Até um pastor que é muito amigo nosso lá na igreja, ministrou lá várias vezes. Meus pais tiveram uma agenda na igreja dele no dia do meu aniversário. Aí a gente chegou lá e tal, e eu fui junto. E aí quando eu cheguei lá, a pastora arrumou uma mesinha, colocou um bolo lá e a gente comemorou meu aniversário lá, né? No primeiro momento você pensa, poxa, mas não é da forma que deveria, mas eu fiquei muito feliz, realmente foi um aniversário super legal, né? Por mais que não tenha sido nas circunstâncias que eu imaginei, talvez. Sim. Mas, né, acaba sendo meio que o dia a dia, né, da nossa vida. A gente ama a igreja, né? Não tem como. Eu costumo dizer que... É algo que passa a fazer parte, né? Eu não consigo passar um domingo, não consigo de forma alguma passar um domingo sem estar na igreja. Tá entranhado, né? Já. Tá entranhado ali. A gente sente falta. É o contrário, né? As pessoas pensam assim, esse pessoal vive na igreja. Meu Deus do céu, não tem nada para fazer. E a gente é o contrário, né? É a nossa vida. É diferente. É a nossa Já vida. tá com outra mente, né? E comigo também, pastor. Assim, meus pais, graças a Deus, louvo a Deus por isso, eles sempre souberam medir, né? Nunca penderam demais para um lado e deixaram o outro. Então, assim, ao mesmo tempo que toda vez a gente estava na igreja, enfiado na igreja de segunda a segunda às vezes, mas ao mesmo tempo ele sempre conseguia medir de alguma forma, talvez no intervalo de um culto ou no intervalo de um evento, acabou o evento de jovens, vamos dar uma passeada no shopping com a Brenda, depois, sei lá, vamos num parque, depois a gente volta para a igreja de novo. Então, assim, eles sempre souberam medir, equilibrar. Né? Isso, graças a Deus, não tem nada a reclamar. Que bom, glória a Deus. E é isso mesmo, vai dando os pulos, como a gente fala, né? Senão não dá, né? Bom, se você pudesse, Brenda, dar um conselho para outros filhos de pastores, qual seria esse conselho? Então, meu conselho vai para aqueles filhos de pastores que eu já ouvi, que reclamam muito, né? Que eu sou filho de pastor, que eu não posso fazer nada, porque eu não tenho liberdade, porque as pessoas olham muito para mim. E eu convido essa pessoa, esse filho de pastor, a enxergar com outros olhos.
sabe, com os olhos, assim, do privilégio, né? Menos fardo, né? Como com foi menos a primeira pergunta do programa. Exatamente. Tudo na vida tem seus problemas, então aqui não seria diferente. Claro que tem as suas consequências, você ser filho de pastor, mas depende como que nós vamos chegar, assim como a própria palavra fala, né? Se os teus olhos forem bons, todo o restante será luz. Então, assim, vamos enxergar como um privilégio que Deus escolheu, dentre tantas pessoas que existem no mundo, e vamos colocar até à luz da palavra, né? Tantas pessoas que existiam, que poderiam nascer em uma família de sacerdotes. Deus me escolheu para nascer numa família que tem um chamado pastoral, que tem um chamado de levar a palavra, de pregar a palavra. E quando a gente entra para esse lado, a gente se entrega a nossa vida para Deus e entra para esse lado espiritual, a gente sabe a importância que é ser escolhido por Deus. Você vê a diferença, né? A gente vê a diferença. Então, assim, trate como um privilégio que Deus escolheu você para fazer a diferença. Deus escolheu você, sim, para ser a referência, para ser influência na vida de jovens ao seu redor. Então, para mim, por exemplo, eu escolhi agora o chamado de ser filha de pastor, agora o chamado de ser esposa de pastor, para poder usar isso para o bem, usar isso para influenciar as pessoas ao meu redor, para mostrar que ser da igreja, independente de ser filho de pastor, ser esposa de pastor, mas ser da igreja, ser cristão, estar ali dentro da igreja, é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Da gente viver realmente o evangelho de Deus e sentir o amor de Deus e conseguir viver isso todos os dias através das nossas atitudes. Há alguns meses atrás, faz uns 2 anos isso, uns 2 anos atrás, eu falava com uma pessoa na igreja, uma senhora, né? E ela falando que ela ia se aposentar, ela é professora, e ela ia largar, ela lecionava numa comunidade. E ela teve uma situação com uma criança. E aí, depois que houve essa situação, uma mulher foi lá, dizendo que era vó dessa criança, e essa criança era filho de um dos traficantes do local. E que ela não podia fazer isso com o filho dele. E ela falou, pastor, é muito estressante. Eu falei, mas o que aconteceu? Aí o traficante foi lá, todo mundo armado, que negócio todo, quero falar com a professora do meu filho, aquele negócio todo. E aí ela ficou assustada, super assustada, mas não tinha o que fazer, né? Ele chamou, ela teve que ir lá fora. E ele falou, foi a senhora que falou assim com meu filho, castigou meu filho, colocou castigo, meu filho em castigo, a minha mãe veio aqui e fez maior escândalo aí com a senhora? Foi. Falei, então, ó, eu estou autorizando a senhora a fazer isso com meu filho. Porque eu não quero meu filho na mesma vida que eu tenho. E a minha mãe está aqui do meu lado. A senhora nunca mais fale isso com a professora do meu filho. Nunca mais faça uma coisa dessa. Aí eu falei assim, então não estou entendendo, por que a senhora está assustada? A senhora foi privilegiada e Jesus guardou a senhora e Jesus ainda mostrou para ele o que é ser uma serva de Deus, que a senhora agiu como serva de Deus. Ela falou assim, pastor, mas é muito estressante. Por que eu estou contando essa história? Porque pelo privilégio, como você falou, privilégio de ter nascido num lar cristão, com pais cristãos, que leva a sério a palavra de Deus e que você pode ter uma outra visão da vida, né? Ou você nascer... Não porque nasceu em comunidade, que não tem nada a ver isso aí, né? Você nasce em comunidade, não tem nada a ver porque você nasceu dentro de uma comunidade, você vai ser bandido, traficante ou coisa do tipo. Não tem nada a ver isso. Mas você nascer num lar em que você vê arma, vê drogas, cresce vendo armas, drogas, você cresce a mãe dando o leite materno com uma arma do lado, com drogas na mesa, quer dizer, é um ambiente surreal. E você ser filho de pastor, você nasce num ambiente, digamos assim, né? Como fala? Que te poupa muito, né? Poupa de muita coisa que você não tem necessidade de ver e de viver, né? Então, João Vitor, é aí que eu estava pensando, para te perguntar, né? É um privilégio, então a gente já concordou com isso, né? É um privilégio. Aí os filhos dos pastores que vão crescendo, aí tem amizade, tem faculdade, que é um ambiente difícil demais, a faculdade, aí vai se deparando com situações do mundo, aí vai vendo que não aproveitou muita coisa do mundo, que seus amigos, suas amigas aproveitaram, porque viveu na igreja o tempo todo. Numa hora dessa, às vezes a mente de alguns filhos de pastor dá uma bugada, né? Numa hora dessa, caramba, eu tô perdi muita coisa na vida por causa do meu pai, por causa da igreja e tudo. Mesma coisa, você vai dar um conselho como ela deu, quer dizer, mas não seria mais ou menos assim desse jovem entender o privilégio é enorme. A gente fala de privilégio, talvez a pessoa que está vendo a gente agora não entende o privilégio de nascer num lar onde os pais são pastores e conseguem te mostrar um caminho
que pode nortear toda a sua vida e fazer você se tornar uma bênção. Quando você poderia ter nascido num lar e você ter a experiência, como a Brenda falou, de muitas coisas que iam ser apresentadas a você e, de repente, você não chegar nem à maioridade. Exatamente. Pô, se eu pudesse dar um recado para todos os filhos de pastores, é de aprender a olhar para esse ambiente, olhar para o meio em que foi criado de uma maneira diferente, sabe? De realmente entender o privilégio que é você nascer num lar cristão, você nascer numa família estruturada, você poder ter pais que te apoiam, né, em tudo na vida, você poder se desenvolver ministerialmente, você poder aprender da palavra, né? Assim, a gente já tem o privilégio de poder abrir a Bíblia, ler a palavra de Deus, né? Que muitas pessoas no mundo não conseguem, né? Em alguns países. Sim. A gente pode, né, ter isso e, mais ainda, a gente tem uma base, uma estrutura familiar, a gente tem pessoas que podem nos aconselhar, podem nos instruir. Então, assim, é de fato um privilégio muito grande mesmo, muito grande. Eu vou chamar bem rápido, abre aspas, só vou ler, não vou nem discutir com vocês. A leitura já vai falar tudo, porque tem a ver com o que a gente está falando aqui, tá bom? Vamos lá, no abre aspas. Satanista desiste de sacrificar filho de pastor após o menino declarar a Bíblia. Me rendi, ele falou. A ex-líder satanista Adele Vrey compartilhou o testemunho dramático de sua conversão após receber uma missão para sacrificar um pastor na África do Sul. Ao falhar em matar o líder cristão, ela sequestrou seu filho de 9 anos, Sete. No cativeiro, a criança confrontou a sequestradora ao declarar repetidamente a palavra de Deus, citando Efésios 6, sobre a armadura de Deus, e orando em línguas. Apesar de Adele tentar atacá-lo, o poder de Deus a impediu de causar qualquer dano físico ao menino. Um momento decisivo ocorreu quando o pastor, movido pelo Espírito Santo e por obediência, encontrou Adele. Em vez de raiva, ele a confrontou com a autoridade de Cristo e a surpreendeu com um abraço e uma declaração de amor. Essa atitude marcou o início da transformação de Adele e decidiu servir a Jesus, iniciando um longo processo de libertação. Hoje, Adele usa seu poderoso testemunho para ajudar outros em contextos ocultistas. 30 anos depois, ela se reconciliou com Sete e os dois chegam a ministrar juntos, mostrando o imenso poder do amor e da soberania de Deus. Fonte, guiame.com.br. E aí, é privilégio ou não é privilégio? É privilégio. Foi usado por Deus, tá vendo? Poxa vida, se esse garoto tivesse nascido em outro lar, ele ia voar no pescoço dela e os dois iam sair se atracando e provavelmente ele teria morrido só com 9 anos de idade e o pai teria matado ela e seria uma coisa, mas privilégio conhecer Jesus, estar dentro da casa de pessoas que conhecem Jesus, filhos de pastores, isso é privilegião. Se é que existe essa palavra. Bom, nós vamos agora ao quadro Opinião. Vamos lá. Olá, pessoal. Nós estamos aqui para falar de um tema bem interessante, até porque nós podemos falar com propriedade por sermos filhos de pastores também. E eu costumo dizer que ser filho de pastor é uma alegria, né? É um peso, porque as pessoas cobram bastante no filho do pastor. Mas, por outro lado, é uma bênção muito grande você conviver num lar onde há temor de Deus, onde há vontade de acertar, a respeito, a bênção de Deus, né? E falar do João Vitor é muito bom pra gente, né? Tanto do João quanto do Jonatas, né? O que você tem a... O João Vitor é o nosso filho mais velho, né? E todo mundo diz que o João Vitor parece muito comigo, que fisicamente falando, né? O João Vitor, ele é mais parecido comigo, o Jonatas é mais parecido com a Denise, mas assim, independente disso, a gente tem visto aquilo que Deus tem feito na vida do João. Na verdade, desde pequeno, o João Vitor sempre foi muito engajado, envolvido com as coisas de Deus. E é muito gratificante para nós poder ver que aquilo que foi plantado no coração dele não se perdeu, né? A gente já viveu a experiência de conhecer alguns pastores bem entristecidos porque os filhos viram o envolvimento dos pais na obra do Senhor e acabaram se afastando, se decepcionando. Graças a Deus a gente não viveu isso.
na nossa casa, tanto o João quanto o Jonatas são do altar, são músicos, são envolvidos com trabalho na igreja, né? Então, bem, a gente poderia falar muita coisa sobre o João Vitor, sobre o menino obediente, sobre o menino comprometido com Deus, mas... Só tem 2 minutos, né? Eu acho que o mais importante é falar que vale a pena ser filho de Deus acima de tudo, servir a Cristo, e vale a pena entender um legado que pode ser passado a partir do pastoreio também, né? Os pais são pastores e quando são pastores mesmo, de fato, o legado, ele é maravilhoso. A Bíblia nos ensina que os filhos são herança do Senhor e eu posso dizer que é verdade. A minha filha, Brenda, ela é uma das maiores heranças que eu recebi do Senhor na minha vida. Ela nos traz alegria todos os dias e isso nós, desde quando ela era pequenininha, né, nós olhamos sempre para o que a palavra de Deus nos orientava. E ela dizia que nós, pais, devemos ensinar aos nossos filhos o caminho do Senhor para que quando ele cresça não venha se desviar dele. Pelo contrário, venha nos trazer muitas alegrias. E lá em casa nós tivemos esse cuidado, esse zelo aplicado em ensinar, né, a Brenda nos caminhos do Senhor, a temer a Deus. E o ensinamento, ele gasta tempo. O ensinamento não é de uma hora para outra. Ensinamento não é quando o filho chega e fala: pai, por que eu não posso? Filha, você não pode, mas por que eu não posso? Por que não? Porque não é ensinar. Então eu ensinava, falava, filha, olha, não pode por conta disso. A Bíblia diz assim, nós devemos andar ali em obediência à palavra, e explicava para ela com todo zelo, e graças a Deus ela foi crescendo no temor do Senhor. Ela nunca me deu trabalho na escola, nem com amizades, nem com vestimentas, em nenhum momento me deu trabalho, e eu glorifico a Deus por isso, por todo o ensinamento que pelo Espírito de Deus a gente conseguiu através aí do poder de Deus passar para ela. E hoje casada com o pastor também, me deu 2 netinhos lindos, maravilhosos, que também estamos ensinando ali no caminho do Senhor. E hoje, filha, deixa eu falar para você, eu tenho orgulho de quem você se tornou, uma mulher temente a Deus, que anda nos caminhos do Senhor e que traz muita, muita alegria para mim e para o seu pai. Eu quero dizer, filha, eu tenho orgulho de você, eu amo você, você é uma mulher espetacular e eu louvo a Deus pela sua vida. A mãe te ama. Um beijo. Lindo! Nossa, eu não esperava, não. Né? Pegamos de você de surpresa. Caramba, não esperava mesmo. O João falando que a mãe também, né, ficou ali Eu quietinha. falei com ela ontem, poxa mãe, vou gravar o programa, então, legal, então. Legal. Ela deu uma de João sem braço, né? Poxa, Como que o pessoal especial. costuma dizer, né? Mas já sabia. E aí? Muito importante, né, a gente ouvir dos nossos pais nessa visão. E realmente, assim, tudo que a mamãe falou foi realmente, Deus fez aqui com que eu falasse exatamente como que eles me ensinaram, como que eles me educaram desde sempre. E foi exatamente assim, com todo o carinho do mundo, com todo o amor, com toda a paciência, como ela falou, que ensinar requer paciência. Muita e eu agradeço paciência. muito a Deus, assim, pelos pais maravilhosos que eu tive, por me educarem, por me ensinarem sempre a manter o temor e o respeito ao Senhor no meu coração. Sou muito Glória a grata Deus. por isso. Sim, com certeza. Eu amo muito meus pais, não tem como, tipo, eles são, além de meus pais, são meus pastores, minhas referências, e eu me baseio neles em praticamente tudo na minha vida. Eu tenho muito orgulho de falar que eles, né, eu consigo olhar para todas as áreas da vida deles e tê-los como referência para mim. Glória a então, Deus. para mim é assim, muito bom escutar isso e eu realmente fiquei muito feliz. Amém. Bom, fizemos uma boa surpresa então. Foi né? uma ótima Glória a surpresa. Deus. Bom, vamos agora ao X da questão. X da questão de hoje. O que é mais fácil, ou melhor, o que é mais difícil, né? Ser quem você é ou atender às expectativas das pessoas por ser filho do pastor. O mais difícil são os nossos filhos ser quem eles são. Eu acho que quando tem referência, como eles falaram aqui, é fácil. Não é tão difícil assim. Agora, atender às expectativas das pessoas como filho de pastor é bem complicado para todos eles. A gente viu isso em todo o programa. Mas aí, eu lembrei de alguns versículos. Eu vou ler um para vocês, que é na primeira carta aos Coríntios. E eu vou ler especificamente para os filhos de pastores, tá? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 25, diz assim: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. E aqui o Paulo está falando, então, de lutadores normais. Aquilo que a gente vê
Os lutadores, hoje em dia, por exemplo, muito em moda é o MMA, né? E ele se abstém de vícios, de um monte de coisas, para poder ficar em condições de disputar um cinturão. Aí ele vai terminar falando assim, nós, porém, e aí vai falar dos cristãos, dos filhos dos pastores também, né? Nós, porém, uma incorruptível. Eu entendo o seguinte, se humanamente as pessoas que querem alcançar um grande objetivo têm que se abster de muita coisa e se dedicar muito para conquistar, então, se eu quero uma coroa incorruptível, eu tenho que aprender a me abster de certas emoções, certos desejos, certas amizades e me separar para Cristo. Então, se vocês, filhos de pastores, entenderem que Cristo, ele é a principal referência da sua vida e chegar aos céus com ele, chegar à eternidade com ele, é tudo que você mais quer, como a gente falou desde o início do programa, né? Vai ser um privilégio muito grande ser filho de pastores, não vai ter mais esse peso, vai sair das suas costas, porque você vai entender que você está atrás de algo que é muito mais sublime, muito maior do que qualquer coisa que você possa conquistar ou alguém possa te oferecer aqui nesse mundo, tá bom? Bom, o programa Conexão, hoje falando de filho de pastor, está chegando ao final já, né? E eu estive aqui com o João Vitor, que é da Igreja Nova Jerusalém, e que pode, João Vitor, dar aí o endereço para as pessoas, quais são reuniões que seus pais fazem, quais são os horários, como que a pessoa te acha lá. Você faz parte do grupo jovem, porque você falou, né? Retiro, né? Eu só aqui prestando atenção, né? Conferência de jovem, então você faz parte lá do grupo. Como que as pessoas te procuram lá, seus pais, reunião, endereço de lá, da sua igreja? Isso. Para achar a Nova Jerusalém, você pesquisa @Nova Jerusalém Sampaio em todas as redes sociais, no Instagram, Facebook, no YouTube. Lá vai ter as informações. A gente tem cultos terça, quinta, domingo de manhã e domingo à noite. Então, né, os cultos normalmente são 7h30 ou 7 horas, né, 19 horas, 19h30. Então, nesses horários sempre vai estar acontecendo as reuniões e temos reuniões extras como cultos de homens, cultos de mulheres, jovens e adolescentes. E lá no Instagram você consegue conferir direitinho os horários, né, dessas reuniões. Foi um prazer tê-lo aqui, tá? No Conexão. Em nome de Jesus. Quem sabe a gente consiga trazer depois seu pai e sua mãe, né? Isso. Para participar também, em nome de Jesus. Bom, e também estivemos aqui com a Brenda Samet. Caramba, será que eu vou aprender? Tem tempo, aí consegue. Brenda, foi um prazer tê-la aqui no programa, o endereço de vocês, horário. Obrigada, pastor. Então, a gente está ali, eu juntamente com meu marido, estamos ali na Engenheira do Governador, na Praia de Olaria, 539, em Cocotá. Nós temos cultos às quartas, sextas-feiras também, às 8, às 14 e às 19h30. E nos domingos, às 8, 15 horas e 18 horas também. Vai ser uma alegria receber você lá com toda a sua família, com todos os seus amigos. Pode chamar todo mundo, que nós ali somos uma família que está sempre buscando crescer mais. Então, você é o nosso convidado especial e vamos te receber com todo carinho. E aproveito para a pastora agradecer aqui pelo convite, pela oportunidade. Muito obrigada. Estamos conectados. Amém. Amém. Olha, pode me procurar ali na rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem em Bangu. Eu estou ali também nesses horários de quarta. Segunda-feira à noite tenho feito uma reunião muito especial, de 7 até as 8h30. As pessoas têm vindo para aprender um pouco mais sobre prosperar. É uma reunião voltada para isso, né? Mas quarta, família, sexta, libertação, 8, 14, 19 horas e domingo. Aí é aquele dia especial, o Espírito Santo agindo, gente sendo batizada. Tem sido muito especial aqui em Bangu, esses cultos de domingo. Venha para conferir em nome de Jesus. 7, 9 e meia, 18 horas. Eu estou ali na rua Coronel Tamarindo, 2030. Não esquece de seguir a gente lá no YouTube, né? Conexão, pastor Ednilson Lima. Todos os programas estão lá, tá certo? Ficamos por aqui. Um forte abraço. Até o próximo Conexão.